Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Nós temos diferentes versões e, de repente, a versão bíblica que está em suas mãos é um pouquinho diferente em algumas palavras, porém o sentido é exatamente o mesmo. Para ajudar aqueles que têm uma versão diferente da minha, eu estarei acrescentando alguma coisa a partir de outras versões. Portanto, nós também que estamos rodeados ou cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Uma outra versão diz: livremo-nos de todo o peso. Outra diz ainda: livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha, ou seja, que nos impede de corrermos a carreira cristã. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Outra versão: e do pecado que tenazmente ou fortemente nos assedia. Outra versão ainda diz: e do pecado que tão firmemente se apega a nós e tenta dominar-nos. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, ou da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. Outra versão diz a ignomínia, outra diz a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Outra versão diz: para que vocês não se cansem, nem desanimem. A carta aos Hebreus foi escrita com o propósito de incentivar judeus convertidos ao cristianismo, que, diante de grande perseguição que estavam sofrendo, estavam sendo tentados a voltarem atrás, a voltarem às antigas práticas do judaísmo, a deixarem a Jesus. O autor usa os 10 primeiros capítulos desta epístola para mostrar-lhes que Jesus era ou é em tudo superior à antiga aliança. Por exemplo, Jesus é superior a Moisés, aquele que é considerado o grande e maior de todos os profetas de Israel. Ele mostra que Jesus é superior a Arão, representante da tribo de Levi, escolhido por Deus para servir a nação como sacerdote. Ele mostra que o sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário é superior a todos os sacrifícios que haviam sido oferecidos até aquele presente momento, no templo, no tabernáculo a princípio e posteriormente no templo
em Israel. O sacrifício de Jesus é superior a todos aqueles sacrifícios. Por quê? Porque Jesus, diz o escritor aos Hebreus, com um só sacrifício, com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Com um único sacrifício, com um só sacrifício, Jesus Cristo nos salvou, Jesus Cristo nos libertou e aperfeiçoou-nos para sempre, uma vez que a justiça de Cristo, aquele que nunca pecou, ele foi, diz o mesmo autor aos Hebreus, em tudo tentado à nossa semelhança, porém sem pecado, e ofereceu-se, deu-se a si mesmo, ofereceu-se em sacrifício para a nossa redenção. Jesus é superior. A nova aliança, da qual Jesus é o autor, a nova aliança que foi selada com o sangue precioso, inocente, imaculado de Jesus Cristo, é superior à antiga aliança. Ele mostra isto àqueles judeus convertidos ao cristianismo, mas que estavam sendo tentados a voltar para trás com o intuito de despertá-los, incentivá-los a prosseguirem na fé. No capítulo 11, o autor ou o escritor aos Hebreus, ele apresenta uma lista de personagens, aqueles homens e mulheres que nós conhecemos como heróis da fé. Ele apresenta estes personagens apenas e tão somente para mostrar, para dizer aos cristãos judeus que eles, à semelhança daqueles homens, a semelhança destes homens, destes nomes apresentados aqui no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que, aliás, eu incentivo você a estudar, a ler, não apenas o capítulo 11, mas a estudar detalhadamente todo o livro de Hebreus. Estes homens venceram pela fé, agradaram a Deus pela fé, viveram pela fé, venceram pela fé. E boa parte destes homens morreram, mas não negaram a sua fé, permaneceram fiéis. E veja, eles viveram em um tempo em que os homens ainda não haviam visto o Salvador, o Messias, o prometido, aquele que viria para libertar Israel, aquele que viria para salvar Israel, o Salvador de Israel. Ao longe eles viam, ao longe eles receberam pela fé uma visão daquele que viria. Eles não o viram pessoalmente, mas eles o viram pela fé. Eles tiveram uma visão do Salvador, do Libertador, do verdadeiro Messias, daquele que viria e daria a sua vida para nos resgatar, para nos libertar, para nos salvar. Eles viveram e morreram pela fé, mas foram fiéis até o fim, foram fiéis até a morte. E agora, no capítulo 12,
ou a partir do capítulo 12, o escritor aos Hebreus, ele nos fala a respeito de uma carreira que nos foi proposta. Esta carreira foi proposta não apenas àqueles judeus que estavam sendo tentados a afastarem-se da fé, a abandonarem a fé, a deixarem Jesus e a voltarem às práticas do judaísmo. Ela nos foi proposta pelo próprio Deus, foi proposta àqueles que estavam sendo tentados a abandonar a fé, mas ela foi proposta também a cada um de nós que tomamos a decisão de seguir a Jesus. Aliás, se você um dia teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, se você um dia tomou a decisão de seguir a Jesus, então o próprio Deus, não um grande representante do cristianismo, mas o próprio Deus, no exato momento em que eu e você decidimos, optamos por seguir a Jesus. E o meu desejo e a minha oração nesta noite é que você tenha, de fato, tomado esta decisão. Então, preste bastante atenção. Neste mesmo dia, Deus propôs a você correr a carreira da fé. Vamos repetir o versículo primeiro, está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados ou cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E esta nuvem de testemunhas são estes homens e mulheres alistados aqui no capítulo 11, como já mencionamos. Nós que estamos cercados, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço ou o peso que nos atrapalha e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança. Corramos com perseverança ou com paciência a carreira que nos está proposta. O próprio Deus convocou a mim e a você, meu irmão e minha irmã. O próprio Deus propôs a mim e a você uma carreira, ou, como diz uma outra versão, uma corrida, a carreira da fé, ou a corrida da fé. E nós temos aqui uma figura ou uma metáfora tirada muito provavelmente dos Jogos Olímpicos ou das Olimpíadas gregas. A metáfora da carreira ou a metáfora da corrida. E esta corrida, meu amado irmão, minha amada irmã, não diz respeito a uma corrida de 100 metros. A carreira da vida cristã, ou a carreira da fé, não diz respeito a uma carreira ou uma corrida de 100 metros. Deus não nos propôs uma carreira ou uma corrida de 100, 200, 300 ou 400 metros, ou mesmo de 42 mil metros, que é a distância percorrida na maratona.
A carreira para a qual Deus nos convocou é uma carreira, é uma corrida que deve durar a vida inteira. Enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos neste mundo, enquanto o coração não parar de bater, Deus espera, Deus deseja que eu e você estejamos correndo a carreira da vida cristã, ou a carreira ou corrida da fé. Ele não espera em absoluto que eu e você comecemos esta carreira. Comecemos a carreira da vida cristã. E um dia decidamos voltar atrás. Deus espera que eu e você corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E eu quero destacar aqui algumas coisas que irão nos auxiliar, algumas coisas necessárias, que necessariamente nós teremos que fazer se desejarmos corrermos a carreira da vida cristã, corrermos a carreira da fé até o fim, sem desanimarmos, sem desistirmos. E o primeiro detalhe para o qual nós precisamos estar atentos é o detalhe desta tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que o autor da epístola está dizendo aqui é o seguinte: observem a vida destes homens e mulheres, atentem para a vida destes homens e mulheres, que foram tentados, que foram perseguidos, que passaram por grandes lutas, provas, tribulações e aflições. Mas eles não desistiram, permaneceram firmes até o fim, correram a carreira da fé até o fim, foram fiéis até a morte. Atentem para a fé destes homens e mulheres, observem a vida destes homens e mulheres. Abel, Moisés, Abraão, Sara e tantos outros que estão alistados aqui no capítulo 11. Moisés, que correram a carreira da fé, que agradaram a Deus pela fé, que viveram pela fé, e que permaneceram firmes, fiéis ao Senhor até o fim, pela fé. Assim como eles foram fiéis, assim como eles agradaram a Deus pela fé. E é interessante que o autor aqui da epístola nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O grande desafio, aliás, no final do capítulo 10, o autor diz que mas o justo viverá pela fé. Você decidiu crer, você decidiu abraçar a fé, você decidiu seguir a Jesus. O justo viverá pela fé. Servirá a Deus pela fé, agradará a Deus pela fé, fará a vontade de Deus pela fé,
E se ele recuar, escute bem, meu irmão, minha irmã, você que tem sido tentado a recuar, ou que tem sido tentado a viver a vida cristã de qualquer maneira, de qualquer forma, superficialmente, se ele recuar, diz o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38, o justo viverá pela fé, mas o justo, uma outra versão diz, mas o meu justo viverá pela fé, isto é, aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Ele não apenas foi justificado pela fé, ele deverá agora viver a vida, correr a carreira que lhe está proposta pela fé. E se ele recuar, a minha alma, diz o próprio Deus, não tem prazer nele. Mas eu ia citar o versículo 6 do capítulo 11. Vamos lá. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Sem fé, meu irmão, minha irmã, sem fé é impossível agradar a Deus, e é pela fé que o justo viverá. Não existe outra maneira de prosseguir servindo ao Senhor, não existe outra maneira de chegar no fim desta carreira e agradar a Deus, e possamos ouvir do próprio Deus que o agradamos. Não é, ou melhor, é impossível que isto aconteça se você não estiver disposto a viver pela fé. Sem fé, aliás, diga isto após mim, diga, sem fé. Mais uma vez, sem fé. É impossível agradar a Deus. Somos desafiados a crer, meu irmão, minha irmã, e a fé está escrito neste mesmo capítulo 11 aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que esperamos. A fé é a certeza das coisas que se não veem. Não vemos, mas temos a certeza absoluta. Não vemos a Deus, não vemos a Jesus, não vemos o céu, não estamos por aí todos os dias vendo anjos. Seria bom se assim o fosse, mas é verdade que você pode ver anjo, se aprouver ao Senhor dar a você esta experiência. Mas a regra não é. A regra, eu e você não estamos por aí vendo anjos. Não vemos Deus, não vemos a Jesus, não vemos os anjos, não vemos o céu. Aliás, quantas coisas não vemos. Mas a fé é a certeza de coisas que se esperam, a prova, a convicção de fatos que se não veem. E é pela fé que nós vamos prosseguir na carreira, pela fé que nós iremos agradar a Deus, pela fé que nós seremos fiéis até a morte. Ainda que morramos, sejamos fiéis. Ainda que sejamos ameaçados, ainda que sejamos cercados por um exército, apontando para nós as suas armas e propondo-nos negar a Jesus, creia, não negue a Jesus, não troque a Jesus, você que está sendo tentado
tentado a trocar a Jesus, a abandonar a Jesus, a trocar a Jesus por um prato de lentilhas, por um prato de comida. Muitos pratos têm sido oferecidos para nós nesses dias em que vivemos. A Bíblia diz que Deus é o mesmo. Porém, eu e você precisamos entender que Satanás também continua sendo o mesmo. Aquele que tentou o próprio Senhor, aquele que tentou o Filho de Deus, ele sabia quem era Jesus, mas ele tentou o mesmo, escute bem, o mesmo que tentou a Jesus, irá tentar a mim e a você. Ele é o tentador. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda. Porém, Satanás também é o mesmo ser maligno. Ele continua sendo ainda o tentador dos fiéis, e ele tem aperfeiçoado os seus pratos. A cada dia ele tem surgido com ofertas mais sedutoras e coloridas. Ele é o mesmo, mas os seus métodos têm sido cada vez mais aperfeiçoados, os seus métodos de tentação, para tentar levar-nos a abandonar aquele que nos resgatou, para tentar levar-nos a descrer naquele que um dia nos alcançou com a sua salvação, aquele que um dia realizou uma obra extraordinária em nossas vidas. Aliás, meu irmão, minha irmã, você tem plena convicção de que ele um dia iniciou a boa obra em sua vida? Se alguém está em Cristo, está escrito: nova criatura é. Nova criatura é. Estou tentando levar você a uma autoanálise neste momento. E infelizmente existe um número não pequeno de pessoas hoje dentro das nossas igrejas que convenceram-se. São convencidos, mas não convertidos. E eu estou desafiando você a refletir nesta noite. Você um dia tomou realmente a firme decisão de seguir a Jesus? Houve um dia assim em sua vida? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E infelizmente existem pessoas dentro das nossas igrejas hoje que nunca nasceram de novo, que nunca foram de fato a Cristo, que nunca tiveram de fato um encontro real, autêntico e verdadeiro com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Homens e mulheres que desceram as águas batismais, mas em cujas vidas nunca houve mudança, nunca houve transformação. Continuam amando o pecado, continuam na prática do pecado. Escute, eu tenho citado este texto inúmeras vezes deste lugar. Jesus Cristo foi categórico: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ei, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não!
Mas, disse Jesus, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este entrará no reino dos céus. Não aqueles que dizem Senhor, Senhor. Você pode passar a vida inteira dizendo Senhor, Senhor, morrer e viver eternamente separado de Deus. Mas se você teve a sua vida transformada, nasceu de novo, tornou-se de fato uma nova criatura em Cristo Jesus, quero que você saiba o seguinte: isto não isentará você de tentação. Existe alguém ou alguns hoje ensinando, pregando, que se você, gostaria que você olhasse aqui, existem alguns ensinando, pregando, dizendo, afirmando, que se você é um cristão nascido de novo, você está isento de tentação. O cristão, ensinam alguns, não peca. Aliás, lembro-me e conheço pessoalmente um pastor da cidade de Londrina, que há alguns anos, algumas décadas atrás, começou a ensinar com muita ênfase aqui no Brasil, que se você peca, é porque você nunca nasceu de novo. Cristão nascido de novo não peca. E sabe o que aconteceu na igreja deste homem? Uma jovem, contrariando ao ensino do seu pastor, ela foi tentada, pecou, e quando ela pecou, ela disse, bem, o pastor diz que se eu nasci de novo, eu não peco, eu pequei, então eu não sou nascida de novo. E o que fez esta jovem? Ela tirou a própria vida. Aqui, pertinho, na cidade de Londrina. Mas o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite é o seguinte: você está sendo tentado a pecar, tentado a voltar atrás. Resista em nome do Senhor Jesus. Pecamos acidentalmente, não tem como negar isso. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, disse João em sua primeira epístola, capítulo de número 2, versículo 1. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas, porém, contudo, todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. E se confessarmos os nossos pecados, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecamos acidentalmente, o cristão nascido de novo peca, mas o pecado na vida do cristão nascido de novo não é mais uma prática, é acidente. Pecamos acidentalmente. Mas se diz um homem, uma mulher, um moço, uma moça convertido,
e continua vivendo na prática do pecado, acorda! Porque se vivemos na prática do pecado, isto significa, na verdade, que nós nunca nascemos de novo. Ou se você nasceu de novo e voltou à prática do pecado, significa que você afastou-se de Deus. Cuidado, mas não tire os olhos desta nuvem de testemunha. A expressão aqui, nuvem de testemunhas, isso significa que nós estamos rodeados por inumeráveis, por um número enorme de testemunhas. Eles, os cristãos, lá dos primeiros dias, podiam olhar para trás e observarem uma nuvem. Homens e mulheres que aguardaram a chegada do Salvador, que aguardaram a chegada do Messias pela fé, que não o viram, mas que perseveraram em crer até o fim. E o desafio para mim e para você é que a semelhança destes homens e mulheres alistados aqui no capítulo de número 11 de Hebreus, é que prossigamos pela fé, é que vivamos pela fé, é que agrademos ao Senhor pela fé, é que continuemos caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Mas deixe-me destacar aqui, além de olhar para esta grande nuvem de testemunha de homens e mulheres que viveram pela fé, que venceram pela fé, que agradaram a Deus pela fé, o autor da carta diz: se nós quisermos correr a carreira cristã como vencedores e chegarmos ao fim desta carreira como vencedores, ele diz: deixemos todo o embaraço. Outra versão diz: todo o peso. Ou seja, tudo aquilo que possa nos atrapalhar de corrermos a corrida cristã. Deixemos todo o embaraço. Ei, meu irmão, minha irmã, existem algumas coisas que não são em si mesmo pecado, mas que se tornam embaraço para que nós corramos a carreira que nos está proposta, que vão nos embaraçar, que vão nos impedir de corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Cuidado com estes embaraços, meu irmão, minha irmã. E eu gostaria de apenas citar alguns deles aqui. Por exemplo, é bom que tenhamos amigos. Sim ou não? Sim. É muito bom termos amigos. Tenha amigos. Faça amigos. Valorize os seus amigos. Aliás, a Bíblia diz que há amigo mais chegado do que um irmão. Eu acho belíssimo isto. Há amigo mais chegado do que um irmão. Mas eu quero perguntar a você, você que está aqui nesta noite, você que nos assiste através dessa transmissão, cuidado, porque amizades, se elas não aproximam você de Deus, elas poderão ser um embaraço em sua vida. Pense agora em suas amizades, estou desafiando, grandes e pequenos, de uma forma especial, jovens, adolescentes aqui presentes. Aliás, um dia desse eu ouvi a seguinte conversa: fulano ou fulana reclama porque não tem relacionamentos na igreja. Eu pensei, mas que conversa é essa? Ei, que conversa é essa? Não tem relacionamentos na igreja? Olhe bem aqui para mim. Você não tem relacionamentos na igreja porque você não quer tê-los.
Você não tem relacionamentos na igreja porque você não tem desejo de tê-los, porque você não se esforça para tê-los. Ninguém vem a você, ninguém liga para você, ninguém fala com você. Vá até eles, ligue para eles, fale com eles, se aproxime deles. Aliás, este é um dos sinais de que muito possivelmente você não está seguindo a Jesus, porque se você de fato está seguindo a Jesus, ele diz que você deve amar. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei a vós. Aliás, ele disse que eu e você, que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Mas o que eu estou querendo dizer, cuidado com amizades. Você não busca, você não procura, você não se esforça para fazer amizades na igreja, mas você busca, você se esforça e procura amigos lá fora. Amizades que não conhecem a Deus, amizades que vão incentivar você a se afastar de Deus, a abandonar a Cristo, o Cristo que você diz que morreu por você, e em quem você afirma que um dia você creu. Se as suas amizades te afastam de Deus, se afaste delas. Busque amizades. Jovens, se aproxime de jovens que aproximam você de Deus. Eu vou repetir em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito manda-me que o faça. Busque amizades de pessoas, de jovens que te aproximam de Deus, que sejam testemunhas para você, que incentivem você a servir a Deus, a andar com Deus, a amar a Deus. Se as suas amizades têm sido um instrumento para afastar você de Deus, têm incentivado você a abandonar a sua fé, abandone-as. E vou colocar aqui uma outra coisa. É bom que você tenha amigos, porém amigos podem se tornar embaraço para você correr a carreira cristã. Uma outra coisa que pode tornar-se um embaraço, e uma coisa lícita, totalmente lícita, é o trabalho. Trabalho. Ei, o seu trabalho, se o seu trabalho impede que você sirva a Deus, impede que Deus seja a prioridade número 1 em sua vida, abandone o seu trabalho, deixe o seu trabalho. A Bíblia diz que quem não trabalha, não come. Você precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar, mas nós trabalhamos para viver, mas não vivemos para trabalhar. Cuidado, o trabalho pode ser um embaraço em sua vida. Não tenho tempo, pastor, não tenho tempo. Não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para estar nos cultos, não tenho tempo para a palavra. Não tenho tempo para orar. Por quê? Porque você é um escravo do trabalho. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto, ou que tenazmente nos assedia, ou o pecado que tão firmemente se apega em nós. O embaraço. Aliás, a telinha é uma outra coisa. É pecado você
Olhar para a telinha? Não, não é pecado você olhar para a telinha. Mas é pecado você tornar-se o escravo da telinha. Não é pecado você olhar para a telinha. A menos que você use a telinha para trabalhar, pare de fazer uso dela 4 horas por dia, 5 horas por dia, 6 horas por dia. E existem pessoas que gastam 8, 9, 10 horas com a telinha ou diante da telinha. Verdadeiros escravos da telinha. Não tem tempo para orar, mas tem tempo para navegar, para correr a carreira que está proposta a você. Para correr com fidelidade. Para correr com perseverança a carreira que Deus propôs para você, a carreira da vida cristã. Você precisa abandonar todo o pecado conhecido em sua vida. Se você tem o Espírito Santo, e você tem um pecadinho ou um pecadão de estimação sendo alimentado em sua vida, você sabe qual é este pecado. A menos que você não tenha o Espírito Santo habitando em você. Mas se você tem o Espírito Santo habitando em você, aliás, João disse que se a sua consciência, se a nossa consciência nos acusa, lembram-se? Maior é Deus. Se a sua consciência te acusa, está acusando você, decida, tome a firme decisão de confessar e abandonar o seu pecado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E para encerrarmos, o que nós temos que fazer para correr a carreira que nos está proposta? O autor diz: olhando firmemente para Jesus. Vou repetir: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, aquele que deu origem, aquele que iniciou a fé em nosso coração, olhando firmemente para Jesus. Existe uma versão que diz: fixando os olhos em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Aliás, alguém disse que a ideia no original aqui é: coloque os seus olhos em Jesus, fixe-os em Jesus, e não desvie-os, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, não tire os olhos de Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se desejamos correr a carreira cristã, meu irmão e irmã, nós precisamos estar olhando para Jesus, precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, fitos em Jesus. Olhe para Jesus, não tire os olhos de Jesus. Autor e consumador, aquele que deu início à fé em nosso coração e nos levará até o fim, perseverando nesta mesma fé. Não tire os olhos de Jesus. Tire os olhos de tudo mais. Tire os olhos dos maus exemplos. Tire os olhos das pessoas que fazem você tropeçar na fé. Tire os olhos de qualquer coisa que seja um impedimento para que você corra
com perseverança a carreira que te está proposta. Coloque os olhos em Jesus, tire os olhos da telinha, tire os olhos dos maus testemunhos, tire os olhos do joio que está presente no meio do trigo. E infelizmente é preciso que tenhamos consciência disto, meu irmão, minha irmã. Quanta gente olhando para o joio, quanta gente olhando para pessoas de mau testemunho, pessoas que não têm vida, que estão dentro da igreja, mas não têm vida com Deus. Tire os olhos destas pessoas. Cada um de nós dará conta ou contas de si mesmo, prestará contas de si mesmo a Deus. Meu irmão, você não vai prestar contas do outro, e o outro não vai prestar contas de você. Tire os olhos dos maus testemunhos. Tire os olhos daqueles que vivem na prática do pecado, que estão dentro da igreja, que são pedra de tropeço para você. Tire os olhos da vida deles, do testemunho deles, e olhe para Jesus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olhe para Jesus, Ele suportou a cruz por mim e por você. Ele foi à cruz e ali verteu seu sangue inocente, imaculado, para mim e para a sua salvação, pela alegria que lhe estava proposta. Ele vislumbrava, ele tinha uma visão daquilo que o aguardava depois da cruz. Ele sabia que seria sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que iria voltar a desfrutar da glória que ele desfrutou desde a eternidade ao lado do Pai. Mas ele via também com os olhos da fé, pelos olhos da fé, ele via também o resultado do penoso trabalho da sua alma. Ele via os frutos, ele contemplava os frutos, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezando a ignomínia, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Desde que ele nasceu, ele suportou a oposição dos pecadores. Herodes tentou matá-lo quando ele era ainda um bebê. Os homens o chamaram de comilão e de beberrão. Os homens o chamaram de endemoniado. Ele foi traído. Ele passou por um julgamento injusto. Foi condenado injustamente porque ele nunca pecou. Foi coroado com uma coroa de espinho, foi cuspido, foi esbofeteado, foi chicoteado. Mas ele fez isso por mim e por você. Considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que vocês não se cansem, nem desanimem, mas prossigam olhando para o exemplo de Jesus, que não desistiu, que foi obediente até a morte de cruz, que suportou tamanha ignomínia, tamanha oposição, tamanha afronta dos pecadores, mas foi fiel até a morte, e morte de cruz. E a promessa, meu irmão, minha irmã, para aqueles que correrem com perseverança a carreira, a corrida da fé até o fim. A promessa para aqueles que vencerem é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, minha irmã,
Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, disse Jesus, olha aqui para mim, ao que vencer as provas, ao que vencer as lutas, as tribulações, as aflições desta vida, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono. Ao vencedor, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei à destra do trono de Deus, à destra do trono do Pai. Ser fiel. Você está correndo a carreira da fé, a carreira da vida cristã. Ou você está prostrado, vencido pelo pecado, paralisado, não avança na vida cristã, não avança na fé, não avança no seu relacionamento com Deus. Você está correndo? Quero lembrar-lhe, ei, não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de 400 metros, e nem mesmo de 42 mil metros. É uma corrida, é uma carreira. A carreira cristã é uma carreira que deve durar a vida inteira, até que o coração pare. Avance em nome de Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus.